boa noite. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aí desse lado a seguir-nos e que nos dão o prazer de nos dar a vossa companhia. Cá estamos nós, Pintar a Manta Pontos de Encontro. Um bocadinho mais tarde, mas não foi por nenhum problema em especial, acontece, são coisas que acontecem. Claro que sim. Eu agradeço a presença da Helena, que hoje está aqui comigo, sim, e do nosso querido professor Fernando Serra, o nosso consultor. Para a cidadania. Muito obrigada, boa noite aos dois. Obrigada por estarem aqui. Então, o nosso tema de hoje é as faces da violência e da paz. É isso que nos traz aqui hoje. Super atual, sim. Um tema muito atual, não quer dizer que nós no nosso programa, como sabem, temos sempre aquela aura de positivo, mas ser positivo não é ignorar o que se passa e, de facto, este tema da violência e da paz é um tema que está na ordem do dia. E por isso convidámos um especialista, o professor Fernando Serra, e começava já por perguntar o que é a violência. Não parece ser toda igual. Portanto, o que é isto da violência? Há vários tipos de violência. O que é que nos tem a dizer sobre isso? Sim. Há diferentes fases. Mas antes disso, gostava de novamente agradecer o amável convite para estar aqui, a Helena e a Rosário, e também dizer que a culpa do atraso foi toda minha. Não foi uma questão de violência, nem não com foi? Tecnologia de alto nível me salvou desta vez, e peço imensa desculpa também aos ouvintes por este atraso. Bom, as diferentes faces da violência. De facto, a violência não se exprime toda da mesma forma. E naturalmente tem expressões mais individuais, tem expressões mais coletivas, tem expressões mais diretas e tem expressões mais indiretas. E se fosse possível nós criarmos uma espécie de mapa, nós poderíamos perceber que, desde logo, a violência pode residir dentro de nós, sob a forma de mal-estar, sob a forma de inquietação, sob a forma de convulsão emocional, sob a forma de incapacidade de nos compreendermos e de compreendermos o mundo e de lidarmos com ele. Sim. Essa forma de violência pode ir ao extremo da autoagressão, da autoflagelação emocional, psicológica ou mesmo física, que é também psicológica. Sim. E, portanto, há essa violência de nós para connosco próprios. Depois há uma violência interpessoal, não é? Que é uma violência que se pode traduzir na agressão, na agressividade, designadamente direta em relação ao outro. Em relação ao outro. Ao outro. Nas interações entre nós, nos nossos múltiplos papéis, como cônjuges, como amigos ou inimigos, como interlocutores. E depois há uma expressão também que é direta da violência, que é a guerra, naturalmente, é incontornável. A guerra, o conflito bélico, o confronto de exércitos, de armamentos, a destruição pura e dura dos corpos e dos substratos materiais da vida. Mas também há uma outra forma mais subtil, que é indireta, portanto não é direta. Sim. Não é muitas vezes vista pelas pessoas como uma verdadeira violência, que é uma violência que é violência. É uma violência chamada, vamos lhe dar um nome pomposo, violência estrutural, ou simbólica, se quiser, mas estrutural. A designação não é minha, quem encontrou o termo certo foi um senhor chamado Joan Galton, e é um clássico dos estudos da violência e da paz, e ele tentou encontrar uma designação para uma violência que não é vista enquanto tal, de forma direta, não é? Como estava a dizer. É uma violência que decorre de conjunturas ou de fatores políticos, económicos, sociais, culturais, e que, pelas condições que engendra, criam injustiças, iniquidades, desigualdades. É qualquer coisa silenciosa que vai minando a sociedade. É mais silencioso.
é mais silencioso. Daí a noção de estrutural, que significa que está Certo. enraizado numa zona mais profunda das sociedades, das comunidades. Isto também aponta para um outro lado do mapa, não é? Estamos aqui a tentar traçar um mapa que é um mapa que vai do visível ao invisível, ou do invisível ao visível. Significa que por detrás do gesto violento ou do ato violento reside sempre, essa é a dimensão mais expressiva, pode ser em extrema destruição dos outros e das suas condições de vida materiais, mas há sempre um lado invisível, há sempre um lado subtil, há sempre um lado até pré-consciente ou inconsciente, não é? Que cria as condições para que esse potencial, não é? Essa força, esse ímpeto para destruir aquilo que está à nossa volta, ou nós próprios, venha ao de cima. Às vezes circunstâncias difíceis de vida, por exemplo, pode ser, não é? Uma das razões. Estas diferentes formas de violência estão todas conjugadas umas nas Seremos outras. todos violentos, de algum modo. Ou seja, não é isso, não é bem assim. Todos nós temos essa sementezinha, Sim. ou haverá pessoas que Sim. não são violentas. Em determinados contextos, nós podemos ter um ato violento. Sim, não é? sim, claro. Até responder a uma agressão. Podemos matar em legítima defesa, por Claro. exemplo, e sermos as pessoas mais pacíficas do mundo. Exatamente. Mas se estiver em causa a nossa própria sobrevivência física, ou a sobrevivência física de quem nos é De querido, alguém Claro. assim. nós ganhamos essa capacidade de desumanizar o outro, não é? O outro é Sim. visto como uma ameaça Exatamente. e, portanto, ou é ele ou sou eu, ou é ele ou alguém que me é querido. Portanto, nós temos todos esse todo potencial, esse. mas vamos deixar esse potencial, Sim, sim, porque isso sim. é um caso extremo. Os sociólogos encontram uma espécie de permanência nas várias sociedades humanas. Um conjunto de processos que se encontram sempre sob várias formas, mas são sempre presentes, estáveis, constantes. Nos casos mais expressivos do que noutros, que é a cooperação, que é Pois. a vontade e o ato de desenvolvermos coisas em comum em função dos mesmos objetivos, beneficiando ambas as partes dessa ação. É a competição, não é? Quando um bem escasso, pode ser o amor, o afeto, o dinheiro, o poder, está em causa, eu posso competir com o outro, tentando aumentar as minhas capacidades para obter esse bem escasso em vez do outro. E estamos num processo competitivo. Muitas vezes o processo competitivo gera um terceiro e constante, permanente processo social, que é o conflito. E o conflito é quando nós, nessa busca pelo bem escasso e pela obtenção do bem escasso, tentamos anular o outro, tentamos anular os concorrentes, de forma, às vezes, sob forma de lutas muito variadas, mas muitas vezes sob a forma da aniquilação. Portanto, eu quero que o outro deixe de existir para que eu possa ter acesso a. Dito de forma muito geral. Mas nem todo o conflito gera violência. É aqui este ponto interessante. O conflito assim? o conflito pode ser contido, pode ser Sim, alguém que interioriza adiado, pode ser e não... inibido, Ok. pode ser sublimado. Sim. Quando estamos no domínio da violência, já estamos num domínio em que o conflito já extravasou ultrapassou, não é? determinado nível. Sim. E, portanto, isto agora para responder à questão da Helena, se é que eu consigo responder, que não é uma questão fácil. Isto tem a ver também com outra coisa que podemos falar mais à frente. Todos nós temos essa força criadora, que pode ser altamente destrutiva. Exatamente. Acontece que, porque somos seres racionais, porque somos seres que conseguem equilibrar o ímpeto da destruição, não é? A pulsão da morte com a pulsão da vida, não é? Com o ímpeto para criar condições para resolver o conflito, muitos de nós contêm essa força, sublimam-na, orientam-na para outro sentido. Por isso é que é muito importante, por exemplo,
que ao longo do processo civilizacional se foi inventando uma coisa muito interessante, que é a transferência e a sublimação do conflito, ou portanto da violência potencial, Sim. sob a forma de desporto. É verdade, Sim. sim. O Por desporto, exemplo. que transforma Uma forma de Uma- extravasar. uma competição nacionalista, Exato. por exemplo, internacionalista, não é? Que são, por exemplo, as seleções, em tribos, não é? Uma espécie de tribo de futebol, como dizia o Desmond Morris, há tribos de Sim. futebol que se degladiam, mas de forma simbólica. Não é? Às vezes degladiam-se fisicamente, as Pois, claques. também. Eu estava a pensar, Sim, sim. não tão simbólica às vezes. Não tão é? simbólico. Significa que é preciso sempre manter essa vigilância, não é? Sim. E por isso é que a necessidade de conter por via policial o conflito entre o confronto físico entre Sim. claques é muito importante. É. Mas isto para dizer que o desporto, que é a possibilidade de nós elevarmos a um nível superior Sim. essa capacidade destruidora, tornando-a criativa e tornando-a formativa e emancipatória, é muito importante. E por isso é que, por muito que não gostemos do futebol ou que, ou que Sim. fiquemos muito aborrecidos porque não, as nossas televisões é o que passam no fim de Sim, semana, sim. é muito importante. Ou seja, quase podemos dizer que a competição, então, também tem aqui um papel importante Tem. para o ser humano, não é? Tem. Nomeadamente este, de poder extravasar os sentimentos menos bons que... Muitas vezes as revoluções, enfim, isto não é uma regra histórica, não é? Aham. Mas muitas vezes as revoluções, ou seja, a convulsão social, política, muito destruidora, Sim. quando sai, não é? Quando se cortam as cabeças, quando se Exatamente. perseguem os opositores, quando se invadem os palácios e se assassinam os dirigentes, os líderes. Muitas vezes estas revoluções nascem da contenção, da inibição, da repressão de forças criadoras no ser humano, forças da vida, que precisam de formas, precisam de se exprimir, e porque são tão subjugadas, essas forças acabam por vir ao de cima sob forma disruptiva, violenta, agressiva. E por isso é que é muito importante, e isto tem muito a ver também com os regimes políticos, Claro, não é? tem. Um regime político um regime social, uma ordem social, um regime político que mantém reprimidas essas forças, que não as deixa entrar em competição, não é? Por isso é que a competição, e apesar de tudo as sociedades mais liberais, mais abertas, em que as pessoas tentam desenvolver as suas forças, as suas energias, com regras, naturalmente, as regras são fundamentais, mas com relativa liberdade de expressão, liberdade de desenvolver empreendimentos, sejam eles quais forem, são formas muito importantes de dissipação da violência potencial. Nunca tinha pensado, mas realmente faz sentido. Pois, exatamente. É. Sim, nós temos desde o início deste ano passado aqui a mensagem de que queremos trabalhar a cooperação versus a competição, mas na verdade não podemos tirar esse valor que agora neste momento eu também estou a interiorizar Não, é à verdade. competição, É. porque muitas das vezes é a única forma de desabafar às vezes é. alguns conflitos interiores. E até se internos. pode dizer um bocadinho mais, se calhar não politicamente correto. Muitas vezes os conflitos, é evidente que nós, do alto da nossa superior moralidade, vou dizer assim, em tom irónico, e assumamos que sim, não é? Que temos uma perspectiva moral e ética mais elevada, nós não gostamos muito da ideia, da tese segundo a qual os conflitos também são necessários. Pois não. Mas a verdade é que os conflitos rearrumam as forças sociais e individuais. Não é? Muitas vezes, individuais, nós claro. para podermos crescer, eu vou usar Não, talvez o exemplo nós interindividual, mesmos, exatamente, interindividual. Exatamente. E até o intraindividual, ou seja, muitas vezes nós temos que passar por uma crise profunda de violência sobre nós próprios, ou de algo sobre nós próprios, para chegarmos à conclusão que é aquilo que nós não queremos. Não é aquilo Ok. que queremos. Sim, nós não sim. sabemos muito bem o que queremos. Certo. Mas aquilo não. Pode ser nas relações, por exemplo. Pois. Não é? E, portanto, às vezes uma violência
ou melhor, um conflito, vou falar em conflito e não em violência. Um conflito, mesmo levado às vezes ao limite da violência, embora de uma violência relativamente contida, Sim. gera as condições para novas liberdades, para novas formas. E a forma pode ser um novo estilo de vida, pode ser uma nova pessoa, Para nos pode ser uma conhecermos nova melhor. relação. Exatamente. Não é? E às vezes há crises emocionais profundas que nos fazem crescer, não é? Sim. Que nos fazem, de repente, fazer uma espécie de delete É verdade. da Sim. forma anterior para criarmos uma outra forma. Uma nova Daí forma. a importância das reformas. Pois. Mas não é das Claro. reformas de aposentação. Não é Das nossas das- reformas Nossas interiores reformas. que extravasam Muito interessante, depois sim. para aquilo que fazemos na vida. Sim. Muito Os desafios que interessante. são, e alguns são quase excruciantes, mas que depois... Exatamente. Portanto, moral da história. A dor, o sofrimento geram as condições para uma vida melhor. Se queremos passar por aí, não. Não. Pois não. Ninguém quer. Ninguém quer. Mas eu subscrevo inteiramente. É verdade. Que para além daquela dor, há sempre algo que pode vir a clarificar uma série de situações que nos dá essa possibilidade de dar o salto. Exatamente. Exatamente. Nós trouxemos, por acaso, os que escolheu as músicas Foste tu? fui eu. Lindamente. Andava a procurar aqui de músicas que falassem de violência e de paz. Acabei por encontrar esta que se chama Sowing the Seeds of Love. Portanto, suponho que seja semear as sementes do amor. Que é dos Tears for Fears, mas que nós vamos ouvir um bocadinho de um cover. Vamos ouvir. High time we made a stand and the shook of the views of a common man in the love train, right from coast to coast. DJ demand we love you most. Could you be squeaky clean? A smashing the orb of democracy is a headline. Says you're free to choose. There's egg on her face and a mile on your shoes. One of these days you're gonna call it the blues, yes. Anything is possible when sowing the seeds of love. Anything is possible when sowing the seeds of love. I spy tears in their eyes, they look to the sky for some kind of divine intervention. Food goes to waste, so nice to eat, so nice to taste. Politician granny review high ideals, no idea of the majority feels without love and a promise and refuse to the rules of a government plan. Pick up the stand, bring back the day. Anything is possible. Anything is possible when sowing the seeds of love. The birds and the bees, my girlfriend and me. Feel the pain, talk about it. If you're a warring man. Então, nós realmente gostaríamos de poder semear as sementes da paz e do amor. E eu perguntava agora ao Fernando se a violência tem várias faces, se calhar a paz também tem, não é? Partindo do princípio do que tivemos aqui a conversar, É o a paz contraponto. também tem, não é? E É uma então, espécie o que de é contraponto. E usávamos o mesmo mapa agora para olhar para a paz. Não é? Então, vamos lá.
Porque a paz também pode ser entendida de uma perspectiva mais individual ou interindividual, Sim. ou mais coletiva, mais societal. Não é? E, por outro lado, também pode ser vista pela perspectiva mais direta ou pela perspectiva mais indireta. Então, cruzando isto tudo, não é? Mexendo tudo isto na panela, Até uma Panela. forma bem interessante de pôr as coisas, que é mais esquematizada e acho que se percebe muito bem. eu acho que começámos no início pela questão da violência interior. Sim. Então, nesse caso, aqui, a questão que se coloca é a paz interior, que pode ser traduzida no bem-estar, por exemplo. Sim. Não sei, seja isto o que for, não é? E o bem-estar é a pessoa estar, não é estar num estado diáfano o tempo todo, não. É estar numa situação de abertura para a vida, de apaziguamento para com os seus próprios limites e erros, Sim. entender os seus limites, mas ao mesmo tempo acreditar nas suas forças, abrir-se aos outros, acreditar, apesar de tudo, no ser humano. E, portanto, é esta dimensão de paz interior que é vivida de formas muito, muito diferentes, mas tem a ver com um sentimento, que é um sentimento de relativo apaziguamento e tranquilidade interior básica, aquilo a que alguém chamou a segurança ontológica, a segurança do ser, não é? Nós sentimos seguros, Estamos a seguros. pedra do ser, não é? E outra expressão, o Rocher falava na pedra do ser. Quer dizer, nós termos uma âncora interior que nos garante, independentemente das vicissitudes, das conjunturas, das dores e do sofrimento, que são inevitáveis, Claro. podemos ter essa âncora ou esse porto seguro. Depois temos o lado interindividual, em que a cooperação é claramente aqui, a cooperação, a capacidade que nós temos de entrosar as nossas ações, de assumir formas de alcançar objetivos comuns, seja, por exemplo, sob a forma de simbioses, em que o mundo animal mostra-nos isto, não é? Uma espécie liga-se a outra espécie com a qual não tem nenhum vínculo, a não ser sobrevivem as duas melhor se as duas estiverem juntas. Se as duas estiverem juntas. E, portanto, este potencial da convivialidade, da cooperação, é o lado interindividual da paz. Depois o lado, digamos, mais societal, tem a ver com, e da ausência de guerra, é exatamente inviabilizar, diminuir ou conter a guerra, designadamente sob a forma de paz forçada. Sim. E neste caso estamos numa ausência de guerra, que não será a melhor paz, mas é uma paz. Neste momento, os palestinianos e os israelitas precisam de encontrar uma paz por ausência de guerra, Sim. nem que seja por intervalos Certo. humanitários. Não é? Sim. Mas depois temos o outro lado, não é? Foi o último que nós vimos, que é a contraface Sim. da violência estrutural, que é o florescimento de uma sociedade, que é o desenvolvimento do Estado de Direito, o desenvolvimento das democracias, dos modelos de Estado social que protegem, que deixam as forças vivas funcionar em competição, mas não levam a competição tão longe a ponto de destruir os mais frágeis, aqueles que não têm capacidade de competir no quadro da igualdade de oportunidades. Sim. E, portanto, aqueles que são mais doentes, aqueles que estão idosos e não conseguem, aqueles que são deficientes, aqueles que estão no desemprego, aqueles que são, ou aquelas que são mães solteiras, enfim, vamos multiplicar os casos em que as pessoas sofrem contingências na vida ou têm dificuldades e precisam de ajuda. Sim. E um Estado, não é? Um Estado social é um Estado que vai ao encontro. Está lá. Mas, ao mesmo tempo, não é excessivo e não cria uma dimensão estatal que asfixia e que torna inerte e desvitaliza aquilo que são as forças de cada um para governar a sua vida e para procurar o seu próprio caminho. Claro que isto tem dimensões políticas e Claro. ideológicas, eu Sim, não é que estou a colocar a questão na sua equação mais geral. Claro. E, portanto, temos as diferentes faces da paz, que é a face, digamos, mais
estrutural também, que é criada por estas várias condições. Então, tendo em conta esse potencial, não é, que existe no ser humano, da violência e também da paz, acha que é possível projetarmos um mundo, um futuro esperançoso de paz, sabendo que neste momento só se eu falar é de guerra, e que obviamente este falar excessivo de guerra também mina um bocado as cabeças das pessoas, parece que só há guerra no mundo e que não há nada de bom a acontecer quando há. E, portanto, a minha questão é essa. Será que nós podemos projetar um futuro de esperança para deixar aqui aos nossos ouvintes? É uma resposta muito difícil. A mais difícil que a minha. Pergunta. É muito difícil. É difícil, é. O que é que se pode dizer no pouco tempo que nós temos? Quer dizer, é sempre possível ver a garrafa meio cheia ou a garrafa meio vazia. É sempre. Se nós olharmos para o passado, percebemos o quanto já avançámos, o quanto há hoje critérios éticos universalistas aceitos, por exemplo, nos direitos humanos, claro, e na ideia de dignidade humana, e na ideia de que, de facto, partilhamos um planeta que tem recursos escassos, que é frágil, que nos pode expelir a qualquer momento. Exatamente, é que ele pode expelir, porque Claro, ele fica cá na mesma e regenera-se. Exatamente. Exatamente, e a tendência para nós lançarmos fora os corpos que nos fazem mal, não é? Nós temos anticorpos. Exatamente. O planeta também tem anticorpos. Também tem, claro. Eu só espero que nós não sejamos o vírus do planeta. Exatamente. Não é? Se ele entende a nossa espécie como uma espécie então, aí, viral, pode criar as vacinas. pois, É caso para dizer, segundo alguns, que Sim. já está a ser criada. Não é? Pois. Não importa. É uma pergunta difícil. Aquilo que se pode dizer é: isto é um caminho civilizacional, é um caminho milenar. Nós não podemos dizer que, face ao mundo que temos hoje, no qual se aglomeram hoje forças nefastas, vamos dizer assim, Sim. forças negras, não é? Que têm a ver com o modo como se entende o ser humano, o modo vida. como se entende a vida, Sim. o modo como se encara o poder, o modo como se encara os recursos do planeta. Se essas forças se agregam, temos um sarilho. Para essas forças não se agregarem, é importante que as outras forças que são esmagadoramente maiores e mais poderosas, Mas é isso mesmo, não é? têm que se agregar também. E estas forças agregam-se na sociedade civil, agregam-se nos partidos políticos, agregam-se nos sindicatos, agregam-se nos movimentos associativos, Sim. agregam-se nas relações interpessoais. Não é preciso estar institucionalizado, não é? Agregam-se em grupos e em iniciativas de natureza benevolente e agregam-se à volta daqueles que têm o potencial de mobilizar essas forças. E quem são essas? Qual é o perfil dessas pessoas? E eu aqui poderia também usar aquilo que a investigação na área da psicologia do desenvolvimento, em particular na psicologia do desenvolvimento, tem encontrado. Que são pessoas que reúnem várias qualidades, que é a qualidade ou a capacidade de terem um pensamento complexo, um pensamento dialético, ou seja, um pensamento que encara a contradição como natural e resolve problemas, encontra soluções nas contradições. São pessoas que relativizam muito, ou um perfil de pessoas que relativiza muito, normalmente entre os 20 e os 40 anos, porque é o período em que o pensamento pós-formal se pode engendrar, mas não se engendra em todos. Nem todos conseguem chegar lá. certo. São pessoas que pensam fora das normas e das regras, interiorizaram princípios éticos universalistas e não abdicam deles. Às vezes mesmo sendo presos, torturados. Encontramos isso ao longo da história. Exemplos? Sim, Exatamente. muitos. Portanto, tem um pensamento pós-formal, tem um pensamento pós-convencional, quer dizer, obviamente concordam com as regras da democracia e temos que viver em conjunto, e essas regras são, desde que negociadas e encontrado um consenso, ou a lógica da maioria, Sim. são obedecidas.
Certo. Mas aqui estamos a pensar um outro nível, que é um Mais à nível, frente. é um nível em que a pessoa pode criar novas regras se as regras existentes forem injustas. E muitas Até para vezes violando. sobreviver. Até para, sim, exatamente. E até mesmo admitindo que as regras são injustas, ele viola-as, mas assume e acata as consequências óbvias. Responsabiliza-se. Portanto, ele não viola as regras porque é um malandro ou porque é um Certo. egocêntrico, não. Viola as regras porque é um altruísta. E porque Também há, temos exemplos. há uma razão para isso. Exatamente. Uma razão de força maior, uma razão moral maior. E depois, em última instância, são pessoas que têm uma concepção do ser humano que é uma concepção também complexa. Quer dizer, o ser humano tem uma dimensão que ele próprio às vezes desconhece e atua, toma decisões, às vezes muito horríveis, não é? Mas há uma razão profunda que é entendida por este perfil, Sim. não é que justifica os atos, Não justifica, mas é que... mas compreende. Pois, exato. E são pessoas que têm uma grande capacidade de empatia, uma grande capacidade de descentração, de verem as situações não apenas pelo seu ponto de vista, não apenas pelo ponto de vista do outro, mas por aquilo a que um autor dos princípios do século XX, agora não consigo recordar o nome, já vem à memória, chamou o outrem generalizado. O outrem generalizado é alguém, quer dizer, é uma terceira entidade que não existe, mas é a minha perspectiva que sobe e olha pela perspectiva do terceiro árbitro, ou seja, da terceira pessoa ausente que encara a situação. Se isto é possível do ponto de vista do pensamento, torna muito mais lúcida a consciência de uma pessoa. Quer dizer, uma pessoa enriquecida com este perfil tem um potencial de intervenção na sociedade muito grande, mesmo que silenciosamente. Bem, estamos quase no fim. E esta conversa era preciso continuá-la, porque ainda há muita coisa para dizer e dá pano para mangas. Mas eu lembro-me que no último programa Fernando dizia que o ser humano é excepcional e tem capacidades, e agora acabaram de ser descritas, não é? Para trazer luz, se é que, e precisamos muito dela, alguma escuridão que estamos a viver neste momento. Portanto, esperemos que sim. E que não tenhamos receio, porque realmente somos muito mais, há muito mais pessoas, não tenhamos receio de falar, de nos expormos. Porque ainda há muito essa... Não somos... Não há minorias nessas pessoas, não estão em minorias, mas há esta necessidade de se expor, não ter... Já agora é só dizer que normalmente estas pessoas não se preocupam muito com aquilo que os outros pensam. Pois, exatamente. Exato. Pois não. Pois não. Pois não. Bom, por hoje vamos ter que ficar por aqui. Fernando, muito obrigada por teres vindo outra vez. Obrigada. Ter connosco. Lena, obrigada por estares aqui também. E para vocês que estão desse lado, vejam as nossas redes sociais, acompanhem-nos, mandem-nos as vossas questões, sugestões, etc. por aí fora. E estaremos de volta. Critiquem-nos. Critiquem, claro. É ótimo. Sei lá, e pensem em temas que gostariam de ver aqui falados, porque nós também estamos abertos a essa possibilidade. Portanto, até quarta-feira, às 20, aqui na Rádio Movimento. Obrigada. Até quarta, obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite.
Rádio Movimento. Ao ritmo da sua vida.